Olá pessoal, tudo bem? Professor Danilo Mota, e agora vamos fazer um vídeo, uma videoaula sobre alguns conceitos ligados à inovação, né? Vamos entrar num módulo aqui dentro do nosso curso de empreendedorismo, focando no que é inovação, que aspectos hoje modernos que definem o que é um produto inovador e alguns aspectos de como fazer um produto ou um serviço, como projetar um produto ou serviço que seja inovador para o mercado, né? Então, olhando aqui na tela, nós temos aqui algumas questões, né? Que é como aumentar as chances de empreender um negócio inovador, seja ele uma startup ou uma empresa em fase de crescimento ou um novo negócio dentro de uma grande empresa. Lembrando que uma startup, muitos têm falado nesse conceito hoje, uma startup é uma empresa geralmente pequena, né? Que tem uma equipe ali pequena e que ela tem um tipo de produto ou serviço que pode ser replicável e ele consegue ser replicável e escalável no ambiente que ela for aplicada. Nós temos, por exemplo, aí uma startup que começou, o PicPay, dentro do nosso estado, do Espírito Santo. Eles começaram com uma equipe enxuta, pequena, né? Com a questão foi a primeira rede social de pagamentos, né? A ideia principal deles era essa, imitando ali um pouco o PayPal, né? E aí eles conseguiram implementar o modelo e escalar e replicar esse modelo. Hoje eles estão gigantes, né? Estão aí já expandindo para outras praças, talvez até fora do país, como fez o Nubank. E ele exemplifica bem o que é ser uma startup nesse cenário, né? Então, qual a origem desse conteúdo que eu vou passar aqui? Da Babson College, a Stanford, a MIT, Sloan Management e da Harvard. Eu fiz um curso há pouco tempo que explorou essas questões, aí eu condensei esse curso e vou colocar aqui para vocês, porque eu acho que é bastante interessante para vocês aprenderem. Esse conteúdo basicamente está lá, esse curso está basicamente lá na Endeavor. Tá? A Endeavor é um site, uma instituição sem fins lucrativos que ajuda startups a crescerem, tá? Com conteúdo. Bom, qual a situação? Você pode estar numa dessas situações aqui na sua jornada empreendedora. Ou você já tem uma ideia, né, você quer validar, ou você apenas identificou uma necessidade, ou você tem uma paixão. O ideal, e aí o que os empreendedores geralmente encontram, são um desses três cenários, ou os três, né? Se você está num momento desse, ou se você se encontrar um dia em um desses requisitos aqui, você tem propensão aí de montar um negócio, né? Por que inovação é imperativo para crescer? Primeiro são as descontinuidades, né? Há diversos, por exemplo, nós estamos aí passando por um momento de pandemia, é uma descontinuidade. A tecnologia, a velocidade da tecnologia é outra descontinuidade. O que é descontinuidade? São todos os fatores que afetam o status quo e mudam o cenário de forma brusca e faz com que novos negócios sejam justificados, sejam necessários, né? E para vencer as grandes empresas é preciso então inovar. Então, a questão da descontinuidade, a questão da inovação tem sido um dos parâmetros que fazem com que as empresas tenham buscado inovar cada vez mais, né? Existem o que a gente chama de drivers da inovação, né? Os drivers da inovação, vou puxar aqui minha telinha aqui para cima. O que são esses drivers? Né? Drivers são impulsionadores, direcionadores. Qual o primeiro driver? Os clientes. Os clientes, eles mudam de hábito, como diz aqui no slide, né? Eles escolhem um novo produto, eles vão para novos segmentos, têm novas prioridades. Então, os clientes estão sempre direcionando a produto das empresas, tá? Não podia ser diferente. Pressões internas, as empresas têm sofrido uma pressão interna muito grande para crescerem e isso tem demandado inovar também, né? Também redução de custos, como fala aqui. Concorrentes, os famosos players, os concorrentes eles afetam a estrutura de uma empresa e faz também com que ela tenha a necessidade de inovar. E descontinuidades, como eu falei, impactos econômicos, impactos políticos, tecnológicos, aspectos socioambientais, agora o aspecto de saúde, como a pandemia que nós estamos passando, fazem com que a empresa seja direcionada para a inovação. Existem todas as vantagens, né? Hoje os autores, o Clayton Christensen, um desses autores, ele defende que as vantagens hoje são temporárias, que é difícil você encontrar uma vantagem que uma empresa tenha que seja de longo prazo.
Então você tem aqui, a empresa ela tem que fazer um lançamento, tem que rampar, né? Ou seja, escalar rapidamente, tem que explorar o mercado, reconfigurar e às vezes está disposta a abandonar esse modelo e reciclar, né? Remodelar para poder continuar no mercado ou sair dele de vez, né? É cada vez mais difícil se manter no topo, né? E as empresas que essas pesquisas aqui que esse dado aqui é da Standard & Poor's 500, né? O índice S&P 500 tem mostrado que as empresas que são inovadoras elas têm conseguido mais permanência no mercado e conseguido mais longevidade, inclusive no topo, né? É mais difícil desbancar as líderes com a estratégia errada. Uma empresa que não inova, não tem inovações que sustentem ela, né? Tá aqui falando sobre Sustain Innovations, né? Se ela estabelece liderança sempre implementando inovações, a empresa tem mais chance de permanecer e de vencer. E novos negócios também, quando eles colocam a inovação na sua estratégia, eles têm mais chance também de vencer ou de superar as empresas grandes, tá? Os inovadores performam melhor, eles têm uma receita bruta 1,2 vezes maior, eles têm uma margem operacional 1,8 vezes maior e crescimento de 6,3 vezes maior no mercado de capitais do que as empresas que não estão fazendo nada, tá? Então está mais que provado que as empresas precisam inovar. Quem não inova fica pelo caminho. Nós temos aqui o exemplo da Kodak, ela já foi líder, né? 85% de liderança de participação no mercado de câmeras fotográficas, né? Tinha 90% de participação nos filmes fotográficos, né? Não sei se vocês aí vão lembrar, que antes para tirar uma foto você tinha que comprar um filme, colocar dentro de uma câmera para poder começar a usar. A Blockbuster aqui nos Estados Unidos, né? A Blockbuster alugava DVDs, né? Na época. Então esse mercado já não existe mais como se conheceu, né? Com a questão do streaming, YouTube, Netflix, você alugar o filme, você pagar um valor de assinatura, né? Amazon Prime, Disney Plus, etc. Não justifica mais você ir até uma loja alugar um filme, um DVD ou uma VHS ou algo assim, né? A BlackBerry nos anos 90 também, o smartphone BlackBerry foi sinônimo de requinte, sofisticação, tecnologia, né? E aí rapidamente eles perderam o mercado para Samsung, para Apple e etc. Então, tente olhar o seu ambiente, o ambiente empresarial que você está, e identifique drivers. Que drivers você acha que mais impactam no seu negócio? São os clientes, né? Vamos olhar aqui, ó. São os clientes, são os players que impactam mais no seu negócio? São as descontinuidades? O que está impactando mais o seu negócio, está direcionando mais o seu negócio para que ele morra ou sobreviva, né? Então identifique esses drivers e aloque possíveis soluções para poder combater se adaptar a esses drivers, né? Então continuando no assunto de inovação, quem inova tem melhores resultados do que quem não inova e fica pelo caminho, né? Um conjunto de drivers tem mobilizado as empresas para inovar, como a gente já falou. Não importa se você é empreendedor, executivo, a inovação é importante para você, tá? O que é uma inovação e o que não é uma inovação, né? Existe basicamente a questão da melhoria, a questão da invenção e a questão da inovação, né? É o famoso caso da Apple. A Apple, muitos associam ela à inovação, mas o que a Apple geralmente faz são apenas melhorias, tá? Olhando pela perspectiva dos teóricos de inovação, de empreendedorismo e inovação. A Apple, por exemplo, não inventou um relógio, por exemplo, mas ela criou uma melhoria nesse relógio. Já existiam relógios eletrônicos, já existia o smartwatch antes da Apple. O que a Apple faz? Ela pega uma coisa que já existe e ela coloca uma série de melhorias ali para poder e usa a sua marca, a sua expertise, né? sua capacidade de distribuição para poder fazer com que aquele produto seja desejado, né? A Apple não inova? Sim, ela inova, mas ela faz muito mais melhorias do que inovações, tá? Nós vamos aprofundando aí nos conceitos de inovação. Então, o que não é inovação? Inovação não é melhoria. Se você fez uma melhoria, a Samsung, por exemplo, colocou um novo botão no celular, um botão mais fácil de usar, isso não necessariamente é uma inovação. Inovação não é adequação. O que é adequação? Adequação é quando o concorrente faz uma coisa e eu faço a mesma coisa no meu produto, ou seja, eu adequo
ao que o concorrente fez, né? Inovação não é criatividade, né? Pessoas criativas, elas inovam? Não necessariamente, tá? Às vezes, as pessoas que inovam são pessoas que não são tão conhecidas por serem criativas, tá? Inovação não se resume só a produtos, né? Inovação pode ser um serviço, inovação pode ser uma ideia apenas que possa ser aplicada. E inovação não é a tecnologia em si, apesar das duas coisas estarem associadas, né? Então, o que é a inovação? É transformação de novas ideias em resultado. Inovação que cria em valor, captura em valor, né? Uma inovação, ela é algo, por exemplo, se eu tenho uma ideia e ela não, uma ideia nova, que ela não se transforma em resultado, então ela é apenas uma ideia, é uma coisa criativa, né? Como o mouse, em uma certa época, foi, né? Uma ideia que na época não foi bem aceita, né? Que depois se tornou uma inovação, né? Uma ideia. Tem várias ideias hoje nos laboratórios, dentro das empresas, que são ideias muito boas, mas que ainda não viraram produtos ou serviços, né? Então, quando uma ideia se torna um produto ou um serviço ou algo que possa ser aplicado na prática, aquilo tem um resultado, então eu tenho uma inovação, né? Então, a inovação é uma nova ideia transformada em resultado. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre a matriz de inovação e melhoria, tá? Mas vou terminando por aqui, espero que você tenha compreendido o conceito de inovação. Inovação não é melhoria, inovação não é adequação, inovação não é criatividade, inovação não é tecnologia. Inovação é quando você pega uma coisa, uma nova ideia, aplica ela no mundo real e ela começa a dar resultado. Geralmente resultado financeiro, tá? Para as empresas. Então, se ficou alguma questão que você queira comentar, deixa aqui nos canais pertinentes. Se você está aqui no YouTube assistindo, deixa aqui também. E vamos em frente aqui. Até a próxima aula.